Real Madrid, Manchester City, Milan e Internazionale. Eis os 4 últimos sobreviventes na Champions League que decidirão nos próximos 180 minutos qual deles estará em Istambul no dia 10 de junho para disputar a tão sonhada final do torneio continental. Bom, como todos nós sabemos, já estão definidos os confrontos das semifinais da edição 2022-2023 da Champions League. E, dada a enorme repercussão da fase de quartas de final, eu recebi uma enxurrada de mensagens, principalmente através do Facebook, de seguidores pedindo para realizar uma espécie de prévia aí do que pode vir a acontecer nesses grandes jogos entre Real Madrid versus Manchester City, Milan versus Internazionale. Então, começando pelo jogo 1 das semifinais, teremos aí o reencontro de Real Madrid e Manchester City pela terceira vez em uma semifinal de Champions League, sendo que nas duas oportunidades o Real Madrid levou a melhor. Na mais recente delas, que ocorreu na temporada passada, o Real Madrid venceu no aperto, 6-5 no placar agregado, depois de uma derrota por 4-3 no jogo de ida no Etihad Stadium e uma épica vitória por 3-1 no jogo de volta no Santiago Bernabéu, no qual os merengues perdiam pelo placar mínimo até os 45 minutos da segunda etapa, momento em que o brasileiro Rodrigo entrou em ação e marcou os 2 tentos nos acréscimos que levaram a partida para a prorrogação. No tempo extra, Karim Benzema marcou um gol de pênalti que determinou a ida do Real Madrid à finalíssima da Champions League contra o Liverpool. Bom, por essas e outras, esse reencontro do Manchester City com o Real Madrid, justamente pelas semifinais da Champions League, tem um sabor de vingança ao clube inglês, que, assim como ocorreu no ano passado, chega com total favoritismo à conquista, a vaga na decisão do torneio, e simplesmente pelo fato de estar jogando melhor em comparação ao Real Madrid e praticando o melhor futebol do mundo na atualidade. Inclusive, pelo menos na minha opinião, essa é a melhor versão do Manchester City desde a chegada de Pep Guardiola ao Etihad Stadium em 2016. Não à toa, o site de estatísticas e probabilidades 538 aponta os Citizens com 67% de chances de avançar à final, especialmente após a contundente classificação do City frente ao Bayern nas quartas de final, além da goleada sobre o Arsenal por 4-1 no confronto que marcou o encontro entre líder e vice-líder da Premier League, que deixou o caminho dos Citizens livre rumo ao 5º título inglês nos últimos 6 anos. Entretanto, seria um enorme equívoco a gente desconsiderar uma possível classificação dos atuais campeões europeus, detentores de 14 títulos da Champions League ao longo da história e semifinalistas do torneio pela 11ª vez nos últimos 13 anos. A propósito, como eu citei no vídeo retrasado, o Real Madrid vive uma espécie de déjà vu nesta edição da Champions League, visto que ele continua exterminando adversários ingleses na fase mata-mata da competição, assim como ocorreu na temporada passada. E a última vítima foi o Chelsea, de Frank Lampard, que caiu diante dos merengues por 2-0, tanto no Santiago Bernabéu quanto no Stamford Bridge. Todavia, a única grande diferença dessa temporada em comparação à temporada anterior é que o Real Madrid já deu adeus à disputa do título da La Liga, dada a enorme distância que o separa do líder Barcelona. Lembrando que 3 dias antes do primeiro embate contra o Manchester City, o Real Madrid disputará a final da Copa do Rei contra o Osasuna. Por outro lado, os Citizens terão um calendário mais pesado por estarem brigando em 3 frentes ainda nessa temporada: a Champions League, a FA Cup e a Premier League. Além disso, a outra grande diferença desta semifinal da Champions League em comparação à do ano passado é que o Real Madrid disputará o jogo de ida em casa no estádio Santiago Bernabéu e não mais no Etihad Stadium como ocorreu em 2022. De qualquer maneira, apesar dessa inversão dos mandos dos jogos de ida e volta, pelo menos na minha opinião, o campeão da Champions League nesta temporada sairá deste duelo entre Real Madrid e Manchester City. Já o outro jogo das semifinais da Champions League também nos promete fortes emoções.
visto que teremos nada mais nada menos do que o Derby della Madonnina, tradicional clássico do futebol italiano entre Milan e Internazionale. Por sinal, como é bom vermos novamente dois clubes italianos figurando aí entre os semifinalistas da Champions League e um deles já sendo finalista da competição. Depois do futebol italiano viver uma enorme crise aí nos últimos anos, que culminou até com a não ida da Itália nas últimas duas Copas do Mundo. E muitos seguidores me perguntaram através das redes sociais se esse será o Derby della Madonnina mais emblemático da história, por se tratar justamente de uma semifinal de Champions League. Mas é importante destacar que Milan e Inter já se enfrentaram anteriormente por uma semifinal de Champions League. Isso aconteceu na temporada 2002-2003 e na ocasião os rossoneiros eliminaram os nerazzurri devido a um gol marcado no jogo de volta, onde eles eram visitantes. Como o jogo de ida terminou empatado sem gols, o tento do empate em 1-1 no jogo de volta marcado por Andriy Shevchenko garantiu a classificação do conjunto rubro-negro à final da Champions League, na qual o Milan voltaria a vencer outro rival, no caso a Juventus, nas penalidades. E 2 anos depois, Milan e Inter voltaram a se encontrar na fase mata-mata do torneio, desta vez nas quartas de final, e mais uma vez os rossoneiros levaram a melhor, porém vencendo os nerazzurri com 2 vitórias contundentes, uma por 2-0 no jogo de ida e outra por 3-0 no jogo de volta. E, curiosamente, depois daquele grande triunfo frente à Internazionale em 2005, o Milan despachou o PSV nas semifinais e caiu diante do Liverpool na final da Champions League disputada em Istambul, que ficou mundialmente conhecida como a Batalha de Istambul. Quer dizer, 18 anos depois, o Milan tenta retornar ao mesmo palco onde sofreu uma das derrotas mais traumáticas de sua história. Mas ao contrário daquela oportunidade de quase 2 décadas atrás, o Milan chega às semifinais da Champions League em uma situação completamente distinta, sendo considerado aí um mero azarão, a julgar que o Napoli era o favorito à vaga nas semifinais da Champions League nesta temporada, dada a enorme distância de 22 pontos que separa o atual líder e futuro campeão italiano do 5º colocado Milan na tabela da Série A. No entanto, a goleada por 4-0 do Milan sobre o Napoli em pleno estádio Diego Armando Maradona, às vésperas dos duelos entre eles válidos pelas quartas de final da Champions League, serviram como uma espécie de combustível extra aí aos comandados de Stefano Pioli, que resgataram a confiança e perceberam, através daquele grande resultado, que eram capazes sim de derrotar o Napoli na Champions League. E apesar das 37 finalizações e 25 escanteios do Napoli ao longo dos 180 minutos dos duelos das quartas de final, o Milan conquistou a classificação graças à vitória pelo placar mínimo no jogo de ida e o empate em 1-1 no jogo de volta. Lembrando que os grandes personagens do Milan nesses embates contra o Napoli foram o atacante Rafael Leão e o goleiro Mike Maignan, autor de importantes defesas, incluindo a penalidade defendida na cobrança de Kvaratskhelia no estádio Diego Armando Maradona. Méritos também da diretoria milanista, em especial do ídolo e diretor de futebol Paolo Maldini, que manteve Stefano Pioli no cargo em meio à crise de resultados vivida pelo Milan entre os meses de janeiro e fevereiro. No entanto, a situação, todo o contexto que envolve a Internazionale nesse momento não é nada diferente em comparação à fase do Milan. Inclusive, o mais curioso de tudo é que ambos chegam às semifinais da Champions League somando o mesmo número de pontos na Série A, 57 cada um, e com campanhas idênticas na Champions League, ostentando o mesmo número de vitórias, derrotas e empates. Foram vice-líderes de seus respectivos grupos no torneio continental e chegaram como meros azarões mesmo nestas semifinais. E além disso, outro detalhe muito interessante é que, assim como ocorreu com Stefano Pioli no Milan, o treinador da Internazionale, Simone Inzaghi, também já viveu momentos bastante críticos, inclusive correndo o sério risco de ser demitido. Tanto é que recentemente
na ingrata série de 5 jogos seguidos sem vitórias por parte da Inter, um dos maiores ídolos do clube, Javier Zanetti, disse publicamente que havia chegado a hora da diretoria mudar de treinador para salvar a temporada. Todavia, quando se menos esperava, a Internazionale de Simone Inzaghi conquistava resultados positivos em jogos grandes. Foi assim na decisão da Supercopa da Itália, quando a Inter bateu o rival Milan por 3-0, e mais recentemente agora nas semifinais da Copa da Itália, onde a Inter despachou a Juve vencendo a equipe de Turim por 1-0. Foi deste modo, aos trancos e barrancos, que Simone Inzaghi conduziu os nerazzurris às semifinais da Champions League, superando o grupo da morte primeiramente ao lado de Bayern, Barcelona e Vitória Pilsen. E depois, na fase mata-mata, a Inter acabou eliminando os portugueses Porto e Benfica. À vista disso, a Internazionale tem se mostrado um time pra lá de copeiro, e segundo o site 538, ela é considerada a favorita a avançar à final com 55% de chances contra 45% do Milan. Dada também a maior qualidade técnica e experiência do elenco interista, composto por nomes como Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu, Henrique Mkhitaryan, Edin Dzeko, Marcelo Brozovic, dentre outros. Então, resumindo, o equilíbrio é predominante neste jogo das semifinais entre Milan e Internazionale, sendo muito difícil a gente apontar qual deles estará em Istambul no dia 10 de junho. Conforme você pode acompanhar aí na tela, o Derby della Madonnina será disputada nos próximos dias 10 e 16, com o Milan jogando como mandante no jogo de ida e a Inter como mandante no jogo de volta. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela, você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!